primeiro culto, a minha primeira exposição da palavra aqui na igreja, eu queria tratar com vocês de um assunto sério. Queria conversar com vocês sobre algo muito sério que nós precisamos conversar dentro desse novo ano que se apresenta. Por isso eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 6. Nós não vamos ler o telão, nós vamos acompanhar na Bíblia, cada um na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ver o que essa palavra expõe para cada um de nós, para a gente entender o que é esse assunto sério que Deus quer tratar comigo e com você. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra, acompanhe comigo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe darmos a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Querido, nós, no início do nosso trabalho, nós lemos lá em Marcos a mesma passagem. Essa passagem que é conhecida por todos, inclusive quase todas as Bíblias vão dar aí a multiplicação de pães e peixes. A passagem da multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. É raro ter isso, os 4 evangelhos no mesmo assunto. E cada evangelista expõe de uma forma essa passagem. Essa passagem tão rica, ao qual nós temos lições preciosas para aprender dela, da colocação de Jesus Cristo. E aí nós começamos na nossa primeira lição, lá em Lucas capítulo 9, tratando do mesmo assunto. Jesus Cristo vai falar da multidão, e ali diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Querido, Jesus, aonde ele chegava, a multidão era muito grande, por conta dos milagres que ele fazia, dos sinais, dos prodígios. Então a grande multidão acompanhava ele, e naquele dia não foi diferente. Uma multidão muito imensa chega ali, e é muito grande. Os discípulos, quando olham aquela multidão, no final do dia chegando, eles olham e veem um grande problema se apresentando para eles. Uma grande dificuldade chega até eles. E o que eles chegam e expõem a Jesus Cristo é: manda embora esse povo, manda embora essa multidão. E eu gostaria de pedir para os irmãos do louvor se assentarem, todos tomarem assento também, para a gente não tirar a atenção de ninguém aqui na nave do tempo, por favor. E aí, quando você vê os discípulos olhando aquele problema e querendo fugir daquele problema, querendo que esse problema se livrar daquele problema, eles chegam para Jesus Cristo e dizem: manda embora. E nós tiramos aí uma lição muito preciosa dessa passagem. Essa multidão que está ali, quando os discípulos querem mandar essa multidão embora.
Nós precisamos aprender a não fugir dos nossos problemas. Nós precisamos aprender a não querer deixar de lado os nossos problemas. Problemas existem para serem resolvidos. Eu não sei aqui se vocês gostavam de matemática, ou os jovens que estão aqui gostam de matemática, mas eu gostava demais de matemática, tanto é que eu fiz matemática na faculdade, fui professor de matemática, e eu adorava os problemas, porque quando aparecia um problema, tinha para ele sempre uma solução. Talvez uma solução que desse mais trabalho, demorasse mais, demandasse mais contas, mas tinha solução e era prazeroso chegar na resposta final. Então os problemas existem na vida de cada um de nós, e isso vai ter cada um com um problema com amplitude maior do que o outro. Às vezes do lado financeiro, às vezes do lado emocional, às vezes do lado da saúde, mas os problemas se apresentam. O que nós temos visto na vida das pessoas é as pessoas amontoar ou colocar os problemas debaixo do tapete, como uma dona de casa que não é, vai varrendo e joga para debaixo do tapete aquela poeira, aquela sujeira. Mas uma hora aquilo explode, uma hora aquilo vem à tona, porque está ali, não foi resolvido. Os discípulos olhou a multidão e queriam se livrar daquele problema. E hoje as religiões expõem isso. Parece que a gente quer se livrar dos problemas e entregar da forma errada para Jesus Cristo, para Deus, os problemas. Nós precisamos resolver os nossos problemas. Qual o problema que você enfrenta na sua vida? Não fuja dele. Não protele a solução disso. Resolva. Precisamos sentar e resolver os nossos problemas. É o quê? É de relacionamento. Nós temos que sentar e conversar uns com os outros. É financeiro, precisamos colocar a mesa e fazer um planejamento para resolver. É de saúde, precisamos tratar. Mas não podemos fugir dos problemas. Os discípulos queriam fugir do problema que se apresentava. Manda embora essa multidão. Manda embora daqui. E Jesus Cristo fala, não é assim, vamos resolver. Jesus Cristo analisa tudo o que está acontecendo, detalhe por detalhe, com muita tranquilidade, com muita organização, e resolve o problema. Você pode resolver o seu problema, querido. Por mais terrível que seja, por mais grande, basta apenas que você tenha calma. Hoje eu vi um vídeo muito interessante, mostrando o poder da calma e da tranquilidade. Um rapaz na floresta, e de repente ele se depara com um elefante, uma fera selvagem, e o elefante vem com tudo para cima dele, e ele permanece calmo, inalterado. O elefante, quando chega bem perto dele, trava as pernas que levanta a poeira. E o elefante balança a tromba e ele fica muito calmo, tranquilo. O elefante volta para trás, novamente tenta, mas novamente refuta diante da tranquilidade daquele homem, da calma daquele homem. E aí a mensagem do vídeo é esse: a calma e a tranquilidade solucionam muitos problemas. Nós precisamos ter isso na nossa vida. Precisamos ter a paciência, precisamos ter a perseverança, frutos do Espírito. Então eu tenho problema, você tem problema, nós temos problemas na nossa vida. Se nós não pararmos para resolver, nós vamos acumular problemas. E eu tenho visto pessoas virando acumuladores de problemas. Casamento principalmente. Coisas nós vamos trazendo e não vamos resolvendo. E vamos protelando. E aquilo vai crescendo. Aquilo é que nem um câncer, que começa com uma feridinha e se torna algo terrível, mortal. Então não deixe para amanhã, resolva hoje. Pare, analise. Você tem fôlego de vida que Deus te deu para você resolver o teu problema. Não mande a multidão dos seus problemas embora. Pare, olhe. Está ali a solução do problema, está ali na tua frente. Parece que não vai dar conta, mas dá. Pare, analise que está tudo resolvido, está todo mundo satisfeito, todo mundo comeu, passou bem. E o problema foi resolvido. Então esse problema que você tem, você pode resolver. Você pode resolver. Comece a resolver. Comece a analisar com calma. Não se desespere. Mantenha calma. Essa é a primeira lição que a gente aprende quando a gente olha a multidão. A multidão estava ali. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus se compadece, tem compaixão deles. Os discípulos queriam se livrar dela.
E Jesus Cristo, com compaixão, fala que todos eles vão ser alimentados. Não mande embora. Esse problema está aqui, nós vamos resolver. Não adianta a gente jogar para lá. Então, eu trago uma lição para mim. Eu tenho que resolver meus problemas. Eu não posso protelar eles. Eu não posso empurrar eles para debaixo do tapete. Eu não posso fugir deles. Ele existe, existe. Não posso fingir que não tem. E eu vou resolver. Eu vou resolver esse problema. Eu vou sentar com a minha esposa, eu vou sentar com meu filho, eu vou sentar com meu irmão, eu vou sentar com meu fornecedor, eu vou sentar com aquele que eu estou dentro. Nós vamos sentar e conversar e eu vou resolver. Porque eu sou cristão e a sabedoria que eu tenho vem do alto. Deus vai me dar condições de resolver o problema, como aí aconteceu. Mas quando a gente vai lendo a passagem, a gente chega num pedaço muito interessante da passagem, que é muito conhecido, inclusive tem hinos que falam disso: os 5 pães e os 2 peixinhos. Aquilo que era para resolver o problema que se apresenta ali. E lá no Evangelho de João, ao qual nós lemos aqui, no capítulo 6, versículo 11, diz assim: Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Às vezes, querido, por conta dos problemas que se apresentam na minha vida e na sua vida, você olha em volta e você vê que você não tem condição. Você vê que é mínima a tua condição psicológica, emocional, financeira. E o que nós fazemos? Murmuramos. Quando temos problemas para resolver, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. E a gente reclama para Deus e a gente murmura dentro do nosso coração. E aí de repente os discípulos olhavam: mas como? 200 denários não daria conta de alimentar tudo isso, e nós só temos 5 pães e 2 peixes. Você quer alimentar essa multidão com isso? Então ele se apresenta ali algo que ele tem, um recurso que ele tem, o que ele tem na mão para resolver aquele problema, mas no lugar daqueles homens olharem aquilo como uma solução, eles murmuram, eles agigantam ainda mais o problema. O exército de Israel olhava Golias bravejando, mas era um soldado, um único soldado, e eles agigantavam, eles olhavam e viam o poder daquele homem daquele tamanho, as armas, aquela lança. Mas Davi não olhou para aquele soldado daquele tamanho, não atentou para aquilo. Você tinha na mão o que? Eu tenho um exército para enfrentar, mas aquele exército murmurou, aquele exército se deixou reclamar. Quantas vezes eu, nas minhas caminhadas, nos enfrentamentos que eu tenho no meu dia a dia, dos meus problemas, eu olho para mim e só murmuro e só reclamo: não vai dar certo, coisa difícil. E eu olho para o meu relacionamento e só vejo a dificuldade da minha esposa, a esposa olha a dificuldade do marido, eu vejo as falhas do meu filho, os filhos olham as falhas dos pais, as amizades, a gente murmura. E Jesus dá uma lição preciosa nessa passagem. Jesus diz que tem que resolver os problemas, só tem 5 pães e 2 peixes. No lugar de murmurar, Jesus agradece. Jesus não reclama. Ele pega os 5 pães e dá graça. Obrigado, Senhor, porque nós temos 5 pães e 2 peixes. Obrigado, Senhor, porque eu tenho minhas pernas, eu tenho minhas mãos. Obrigado porque eu tenho fôlego de vida. Obrigado por essa minha esposa, obrigado por esse meu esposo, obrigado pelos meus filhos. Eu não reclamo, eu agradeço. Obrigado pela condição que eu tenho hoje, Senhor. Amanheceu segunda-feira, um número de contas imensas, e eu vou reclamar? Não. O que eu tenho aqui? É 5 pães e 2 peixes. Espera aí, esse recurso que eu tenho agora, essa condição que eu tenho agora. Obrigado, Senhor. Graças te dou. As pessoas talvez lá fora vão ficar: é louco, uma multidão dessa, ele dando graça por conta de 5 pães e 2 peixes. O casamento dele se arrebentando, ele dando graças pela vida que ele tem. O filho dele enveredado nas drogas, ele agradecendo pela vida do filho. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, sabemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, e em tudo nós damos graças. Jesus Cristo olha aquela coisa pequena, aqueles poucos recursos que Jesus Cristo tem na mão, mas ele não reclama, ele agradece. Ele agradece pelo que ele tem. Ele não olha, não diminui e vê aquilo como uma coisa ínfima,
comparado ao imenso problema que ele tem. Não, ele agradece por aquilo pouco que ele tem. Faz-me lembrar daquela mulher que clamava, que Jesus, eu não vim para ti. Ele falou, não posso dar, mas até os cães comem das migalhas que caem. Ela agradece por migalhas. Nós precisamos, eu aprendi muito com essa passagem, nós precisamos aprender muito com Jesus Cristo. Agradecer pelo que nós temos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser felizes e precisamos prosperar no nosso contentamento com aquilo que Deus nos dá. Precisamos ter essa outra visão da vida. Não reclame da vida, não olhe para o jardim do vizinho, não faça comparações. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Você vai começar a valorizar o que você tem. Foi o que o ladrão da cruz fez. Ele olhou e falou, calma, para, ele não merece estar aqui, eu mereço. E ele, Senhor, ótimo, só lembra de mim. Se tu lembrar de mim, eu sou grato a ti. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. Agradece a Jesus pelo que você tem. Não sei o problema que você tem, mas Deus está falando essa noite que você tem que resolver o teu problema. Eu não sei a condição que você tem para resolver esse problema, emocional, psicológica, física, financeira, mas Deus está dizendo, comece agradecendo. E eu queria que no meio dessa explanação, que a gente fizesse uma oração agora. Eu queria que nós fizéssemos uma oração de agradecimento. Se você pode agradecer a Deus pelo que você tem, fique em pé, querido. Se você pode agradecer a Deus pela esposa que você tem, pelo esposo que você tem, pelos filhos que você tem, pela condição financeira que você tem, pela saúde que você tem, mesmo estando ela deteriorada, como Jó, mas vamos agradecer. Feche seus olhos e aí você, na sua intimidade, comece a agradecer a Deus. Peça perdão pelas tuas murmurações e comece a agradecer. Deus amado, Pai querido, Senhor maravilhoso. Nessa noite, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, eu me constranjo, Pai, por tanto murmurar e não olhando a preciosidade que tu tem entregue na minha mão, Senhor. E essa noite agora, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por minha vida, por cada detalhe dela, Senhor. Cada detalhe. Todos os dias, Pai. Todas as noites, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa condição que eu tenho hoje. Eu te levanto a ti, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Eu sei que eu tenho problemas para enfrentar na frente, Senhor Jesus, mas eu quero te agradecer pelo que eu tenho na minha mão, Senhor. Eu não quero orar a ti clamando pelo que eu não tenho. Eu quero orar a ti nessa noite agradecendo pelo que eu tenho, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque muitos não têm o que eu tenho. Eu não quero te clamar por algo que eu espero. Eu quero te agradecer por algo que tu já me entregou, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, Senhor Jesus. Obrigado pelo aquilo que tu tem colocado, o pão que está sobre a minha mesa, Senhor Jesus. Obrigado pela minha saúde, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida que tu tem me dado. Obrigado pelo sol da manhã, Senhor Jesus. Obrigado pela brisa da noite, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, essa noite. Eu quero aprender essa lição contigo, Pai. E olhando toda aquela situação, Senhor, o pouco que tu tinha, tu deu graças. E essa noite eu quero te dizer, Senhor, graças te dou pelo que eu tenho, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Isso é uma lição preciosa que nós temos que ter na nossa vida. É uma lição grandiosa. Você tem problema, não fuja deles. Não protele a solução dos seus problemas. Primeiro passo para você resolver os seus problemas: agradeça a Deus pelo dia de hoje, pela sua vida, pelo que você tem na mão. Mas nós temos uma lição muito poderosa que nós precisamos aprender, e esse assunto sério que eu quero tratar aqui. É isso que eu quero falar. É dessa outra parte que talvez é a parte que mais atrai as pessoas na explanação dessa palavra, desse texto. É quando a gente olha os cestos que sobejaram, todas as Bíblias estão lá, a multiplicação. É impressionante isso, como a gente olha esse texto e fala o texto da multiplicação dos pães.
Quantas vezes eu já sentei e ouvi Deus falar: Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Deus vai multiplicar. E a gente ama essa passagem porque Jesus multiplicou. De 5 pães e 2 peixinhos que mal estava para ver no fundo do cesto, sobra-se 12 cestos cheios. Mas quando eu olho o texto, eu analiso todos os evangelhos e busco, e olho para Cristo na interpretação desse texto, uma lição me vem. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 19, o texto fala assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Eu procuro, eu reprocuro, e eu busco, eu não vejo Jesus multiplicando. Jesus divide. Esse texto tinha que ser o texto da divisão dos pães. Não há multiplicação. Jesus em nenhum momento multiplicou os pães. Ele dividiu. Pode buscar. Esses dias eu conversando com um determinado pastor, ele falou: peraí, ele foi 5 Bíblias. Eu falei: não tem. Jesus não multiplica, Jesus divide. Isso é uma lição muito grande para mim, porque fala da minha ganância. Quando eu olho para o texto, o que me chama a atenção do texto é os 12 cestos. Eu quero os 12 cestos. E a lição que Jesus quer falar para mim: tem uma multidão que precisa ser alimentada, e você não está se olhando para essa multidão. Eu te dou recursos e você não presta atenção, não me agradece esses recursos. Pega esse pouco recurso que você tem e divide. Tem gente que diz assim: eu não tenho condição de ajudar ninguém. Eu já te expliquei várias vezes aqui. Eu falo: você quer emagrecer em 2018? Faça o bem, divida. Pega o prato de comida que você almoça todo dia e reparte no meio. Aquela outra metade, querido, vai ser um banquete esplendoroso para muita gente, e você vai viver muito bem, talvez melhor comendo só a outra metade. E a gente vem dizer que não tem. E Jesus Cristo ensina com essa passagem a dividir. Eu sou cobrado porque dizem que eu não ensino sobre o valor de ofertar na igreja, sobre o poder que tem dizimar. Eu falei: eu vou tratar desse assunto sério na igreja em 2018. Deus colocou: trata, meu filho. Está aqui uma obra de Deus, a casa do Senhor, que é a multidão. Está aí os recursos que você tem. Eu não posso chegar para vocês e expor aqui 12 cestos. Se vocês contribuem, vocês vão ter 12 cestos. Não é isso. O Evangelho não vem falar disso. O Evangelho vem falar de uma obra que precisa ser feita, e é com o que você tem. Apenas divida. Se nós dividirmos, nós vamos transformar vidas, nós vamos transformar pessoas que estão sedentas, famintas. É por isso que Jesus Cristo disse: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Jesus ensina a dividir, e o que é interessante, ele pega, divide e passa para o outro. O outro não toma posse, pega, divide e passa para o outro. E o outro não toma posse, pega, divide e passa para o outro. E as pessoas comem, se saciam, Cada um não toma posse para si, cada um divide. Jesus está explicando isso. Vamos dividir. A lição que Jesus Cristo traz é essa. O que chama a atenção para nós é esse sinal, é a multiplicação. É isso que nos afaga a alma quando lemos esse texto. Jesus Cristo vai multiplicar meus recursos. E Jesus Cristo falou: agradece apenas o recurso que você tem. Agradeceu, divide. Ele olha para o jovem rico e fala: está vendo tudo que tem? Pega esses teus bens, vende tudo, dá aos pobres, divide com os pobres, terás o tesouro no céu. Você não vê em nenhum momento Jesus Cristo ensinando a multiplicar. O Evangelho não vem falar de multiplicação, o Evangelho vem falar de divisão, compartilhar. O texto está errado quando está na Bíblia. A multiplicação dos pães é a divisão dos pães. Pastor, mas sobrou 12 cestos. Por que com Jesus é assim?
Como é que eu vou fazer pão para ti? Só tem um restinho de farinha e de azeite, profeta. Só dá para mim, meu filho. Vai, faça. Dá logo primeiro para mim, que sou homem de Deus, eu preciso comer. Depois faça para ti, meu filho. Pronto, e amanhã? Pega lá, mas não sobrou, vai lá. Aí tinha, ainda fez de novo. Mas calma, não pense no dia do amanhã. Cada dia o seu mal. E nunca faltou. Porque ela dividia. Aquilo que Deus colocava na mão dela, ela dividia com o profeta, ela dividia com Deus. É divisão, querido, é aprender a dividir o que temos. Primeiro aprender a agradecer. E depois dividir aquilo que Deus coloca para nós. Mas o que me machuque, o que fala, se força no meu coração, é que quando a gente olha a passagem, que a gente vê a multidão que Jesus Cristo está ali, isso parece que não mexe conosco, que isso é que o Evangelho vem falar. É das pessoas. É das pessoas que a gente precisa atingir. Pessoas que estão necessitadas. Parece que o Evangelho vem chamar a atenção para isso. Porque Deus olhou para lá e viu uma multidão faminta, que era eu e você. E quando a gente lê esse texto, não é isso que chama a atenção em nós. Não é isso. Não é essa multidão. Não é o pouquinho que a gente tem. Esse pouquinho que a gente tem é motivo de murmúrio da maioria de nós. A gente não presta atenção no que Jesus colocou. Mas o que mais me preocupa, que o que tem enchido, lotado templos, é esses cestos. É a promessa desses cestos. E o texto sagrado, em nenhum momento Jesus falou: divide, pega o que você me tem, que eu vou devolver para você 12 cestos cheios. Não vai, não existe essa promessa. Os discípulos vão embora e deixam aqueles cestos para lá. Jesus fala: vai escolhendo o que sobrou de cada um para não haver desperdício. E de repente 12 cestos, e eles: ele é Filho de Deus. Porque quanto mais se dividia, mais sustento tinha. Em nenhum momento Jesus falou: vou multiplicar, toma, agora não tem 5 pães, tem 200, não. Divide. A hora que ele dividiu o primeiro já não era mais 5, era menos. Mas foi dividindo. E quando isso chama a atenção, porque fala da realidade do coração de cada um de nós, das nossas preocupações, com o nosso próprio umbigo, com a nossa própria vida, com a nossa ganância. O Evangelho vem falar do próximo. A lei que Jesus Cristo dá a cada um de nós é amar o próximo como Ele amou a nós mesmos. Não é como nós nos amamos, é como Ele amou a cada um de nós. E Ele vem falar disso, da compaixão com o outro. E infelizmente o que tem brotado, o que tem gerado, que atrai pessoas é a ganância, é a isca fácil. Mas esse não é o cerne dessa peça literária que tem na Bíblia Sagrada. Não é o centro dela. Ela é apenas o resto. O principal foi que todos se saciaram, porque alguém que tinha pouco resolveu dividir. Alguém que tinha pouco resolveu compartilhar. Nós somos uma igreja cristã. Nós não falamos, nós não exploramos, nós não fazemos promessas vãs. O que nós temos ensinado é isso que Jesus Cristo colocou: alimentar as pessoas. Amor ao próximo, todos os dias. Mas nós somos uma igreja que fechou 2017 no vermelho, devendo. Nós não conseguimos fazer uma reforma. Nós não conseguimos implantar nossos projetos sociais. Toda segunda-feira falta recurso de R$150 para fazer o sopão. Nós não conseguimos juntar cestas para distribuir para as pessoas carentes. Nós não conseguimos pagar as nossas contas. E cada um de nós tem um pouquinho. Mas o pastor não fala da multiplicação. Mas eu tenho ensinado ano após ano dividir. Será que para tocar os corações eu preciso mentir? Eu preciso deformar esse evangelho? As pessoas precisam escutar mentiras para serem enganadas. O Evangelho fala de divisão de vida, divisão de amor, divisão de recursos para com o outro. Agradecendo por isso. Antes de você dividir, agradeça. Obrigado, meu Deus, Senhor, porque Ele serve para alguma coisa. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu te dou graça porque esses 5 pães e 2 peixes hoje vai estar disponível.
São muitas pessoas, mas se cada um dividir, eu tenho certeza que todos vão comer. E cada um foi dividido, irmão, compartilhe com o outro, irmão. Compartilhe, tem outro que está com fome, o outro compartilhou, não pensou só em si, pegou um pedaço dele, comeu. E foi dividindo, aí voltou no primeiro, você quer um pedaço? Ah, tem ainda, tem. Mas tem outro que ainda está com fome, e ele foi dividindo os pães e os peixes. As pessoas falaram, não aguento mais, eu estou cheio. Está cheio? Tá. Aí Jesus Cristo falou, recolhe o que sobrou. Você tem alguma coisa errada. Porque nós só dividimos, e está sobrando muito. Ele falou, filho. Mamãe pode esquecer de dar o peito para o seu filho. Um pai, se um filho pedir um peixe, ele não vai dar uma pedra. Agora, você imagina Deus. Deus não esquece dos seus. Deus é todo poderoso. Ele não falha com ninguém. Não se preocupe. Apenas agradeça e divida. Agradeça e divida. Agradeça e divida. Agradeça e divida. Porque aqueles 12 pães que sobraram, não era para ninguém viver regaladamente sobre ele. Era para mais pessoas agradecer e dividir. Agradecer e dividir. Você está vendo como é que nós podemos resolver os nossos problemas da nossa vida? Aprendendo a agradecer a Deus. E aprendendo a olhar para o lado. Olhar e ver.